Felipe, bom dia, tudo bom? Bom dia, Diogo. Tudo bem? Um segundo de hesitação aqui, porque eu não sabia se estava gravando ou não. Bom, o Wesley Batista está neste momento na sede da PF, em Brasília, depondo para a Operação Bullish. Eu soube ontem, e isso foi confirmado hoje de manhã, que é determinante esse depoimento, porque vai mostrar até onde ele vai, de fato, nas investigações contra o PT, contra o Lula, Dilma, e o assunto da Bullish é exatamente esse, os financiamentos do BNDES para a JBS. Então, se trata apenas, exclusivamente de PT, não da Orcrim PMDBista, sobre a qual nós falamos desde que essas delações vieram à tona há praticamente um mês já. E elas cresceram, né? Elas foram crescendo, crescendo, crescendo. É um padrão, é uma constante na Lava Jato. Exatamente isso. Começou o problema do Temer, eu já calo a boca, mas o problema do Temer começou com o Wesley Batista, com Rocha Loures, depois o problema dele virou a PF, agora virou Lúcio Funaro, nós vimos tudo que está nessa delação bomba do Lúcio Funaro, que detona completamente toda a estrutura da Orcrim, do PMDB, da Câmara, está tudo muito bem delineado. Está acontecendo exatamente o que aconteceu com o Lula. Começou lá atrás com uma ponta, com um fio, e a Lava Jato chegou ao ponto em que ele está prestes a ser condenado pela primeira vez, a primeira de 8 vezes, 9 vezes. Ele vai ser condenado inúmeras vezes, uma dúzia talvez. Ele chega a uma dúzia de condenações. Então, os caras deixaram muita pista, muita sujeira no meio do caminho. É impossível que eles se safem, exceto com uma grande operação que seja capaz de eliminar, exterminar a Lava Jato. E o STF é sempre o maior risco para que isso aconteça, né? O governo ontem, de fato, teve um monte de derrotas, né? Teve a derrota da reforma trabalhista, esse relatório da PF que concluiu aí os indícios de corrupção passiva do Temer, no caso do Rocha Loures também, já tem a delação da JBS, tudo isso que você falou aí da delação do Lúcio Funaro, o Joesley também dizendo que o Temer pressionou a Maria Silvia para liberar empréstimos ali, dinheiro para a JBS. Quer dizer, o governo está totalmente acuado e, como sempre, eu estava comentando ontem na TV Antagonista com a Madeleine, tratando de amenizar as coisas, né? Parece que é uma postura oficial diária do governo, porque ele está sempre acuado, então ele está sempre fingindo que tudo está tranquilo, que nada demais está acontecendo, a derrota na comissão, o projeto ainda vai avançar, ainda vão ter outras etapas, então tudo será ainda pode ser alterado, assim como quando a Lava Jato foi atrás daquele núcleo duro do PMDB no governo, todo esse pessoal que na área política o Temer colocou lá para manter o foro privilegiado, o Temer com todo com aquela experiência dele de advogado, de constitucionalista, ele diz, não, isso é só citação na delação, depois ainda tem denúncia, a denúncia pode ser recebida ou não. Então ele sempre está tentando amenizar as coisas. Em relação ao depoimento do Joesley, a gente espera que ele esteja sendo pressionado de fato para entregar mais do PT, porque foram liberações bilionárias que a JBS recebeu durante os governos petistas. É isso que está gerando mais confusão no debate público, essa suspeita de que o Joesley está protegendo o Lula e o PT. Às vezes fica misturada a suspeita de que o Joesley está protegendo o Lula e de que a Procuradoria-Geral da República, o Rodrigo Janot, esteja protegendo o Lula. Essas coisas também precisam ser um pouco distinguidas. E a gente espera que ele realmente detalhe, que ele entregue mais do que simplesmente o Guido Mantega, que podia ser o operador direto. Assim, não é inverossímil isso. Não era o operador. A gente sabe que Pois é. o modus operandi se reproduziu aquele que nós vimos na Odebrecht. É mais do que plausível. É verídica essa reconstrução. Exatamente. A questão é assim, o quanto o Guido Mantega estava atendendo também aos mandantes, o quanto o Lula sabe da atuação dele. Quer dizer, o fato do Guido Mantega resolver tudo no BNDES, como o Joesley disse, não quer dizer que ele não tinha pelo menos o conhecimento ou consentimento, mesmo que tácito, do Lula.
A questão é o quanto o Joesley pode entregar em relação a isso. Como a gente sabe que o Joesley recebeu ligação do Lula para atender o João Pedro Stedley do MST, como ele próprio, na gravação que ele próprio fez, o Joesley, contava, fica parecendo que o Lula tinha mais intimidade com ele do que ele fez parecer aí nas declarações iniciais. Mas é difícil de avaliar, porque essas coisas a gente não sabe. Claro, né? mas Então, a assim, é questão uma da especulação intimidade, sobre a omissão. a questão da intimidade é relativa, porque Claro. o Léo Pinheiro, por exemplo, era íntimo do Lula. Mas na Exato. hora de conversar sobre a propina, ele conversava com o João Vacari Neto. Exatamente. O Lula deixa pistas, Eles eram mas... íntimos, eles eram amigos, eles tomavam porre juntos. Então, Isso. não é uma questão de proximidade. Exato. Saber juridicamente o que você tem de provas para condenar o cara. Nesse caso do BNDES e da Bullish, nós temos um arsenal, porque, segundo a delação do Joesley Batista, ele depositou 150 milhões de dólares no exterior, nos Estados Unidos, de propina relativa aos empréstimos do BNDES. Então, deve haver uma correspondência entre os empréstimos, os financiamentos, não só empréstimos, os financiamentos do BNDES e 1% de propina que foi parar nessas duas contas, primeiro na conta do Lula, depois na conta da Dilma. Ele declarou também que os 150 milhões de reais foram gastos integralmente na campanha da Dilma. Então, você tem os saques, os pagamentos, que provavelmente não vieram lá dos Estados Unidos dessa conta, mas que foram compensados com essa conta. Os pagamentos ocorreram, provavelmente, no Brasil. E esses pagamentos têm rastro, porque, por mais que eles tenham tirado dinheiro vivo, a gente sabe que dinheiro vivo pode ser pego também, né? Toda essa operação aí do Temer foi feita com dinheiro vivo, a Aécio foi feita com dinheiro vivo, tudo bem que não tem o grampo, mas você tem o nome das pessoas, você tem as mensagens eletrônicas, você pode rastrear pelo celular, você pode fazer um monte de investigações. Agora, como nós dizíamos aqui, uma coisa é essa emergencial, que se tratava de um caso de obstrução de justiça, com uma denúncia que precisava ser apresentada rapidamente, porque tinha um preso, e o outro é a investigação em si. Isso leva tempo, e você vai acumulando material. Esse depoimento da Bullish é importante, porque ele, pela primeira vez, vai entregar integralmente todo o conjunto de não só testemunhal, mas também de provas que ele tem à disposição para comprovar esse grande esquema petista. A coisa cresce, ela se ramifica, ela envolve outras pessoas, ela vai gerar operações. Você puxa a pena e vem a galinha, né? Aquela Claro, história. ele vai acabar dentro, ele vai acabar preso, é inevitável. É inevitável que ele seja julgado, condenado e preso. Então, as coisas vão... Não é que o fato de que as delações foram detonadas um mês atrás, exigir que todos estejam atrás das grades agora, Exato. É um pouco uma tolice. Eu acho que existe uma desconfiança saudável. É preciso realmente pressionar o Joesley para ver tudo que ele sabe, tudo que ele tem de dizer. Agora, existe uma ansiedade também para que as coisas corram mais rápido do que os investigadores podem fazer, porque, de fato, existe um esquema profissional. Esse pessoal era profissional. Deixa pista, deixa rastro, mas há um período, um tempo que se demora para descobrir essas coisas. E o uso de operadores é padrão em todo o esquema desvendado pela Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato mostrou em diversos processos aí que o Lula está respondendo o uso de laranjas, o uso de operadores. Então, assim, não é nada fora da curva o Joesley dizer que tratava das liberações do BNDES com Guido Mantega. Não é fora da curva. O próprio Lúcio Funaro, que era o operador do esquema, falou que se encontrou 3 vezes com o Temer. Ao mesmo tempo, deu 100 milhões de reais para esse mesmo esquema. Então, é óbvio que as coisas têm que ir pegando todos esses criminosos, mas o resultado final, se não houver, a gente não sabe quem vem aí da PGR, o que vai fazer a PGR a partir de setembro. A gente não sabe
a PF se vai ser engessada pela nomeação de uma cúpula totalmente diferente. A gente não sabe até que ponto a defesa do Michel Temer vai ser capaz de impedir a Lava Jato de ir adiante. Mas as coisas vêm à tona. É inevitável. E eles usavam operadores, mas em alguns momentos, que são poucos, eles apareceram. Quer dizer, o Michel Temer apareceu na gravação com Joesley Batista, recebeu ele à noite, secretamente, no Palácio do Jaburu. O Lula teve um encontro com Renato Duque no hangar do aeroporto de Congonhas, que perguntou sobre as contas do exterior. Depois alegou que tinha as denúncias no jornal, as denúncias só saíram 27 dias depois daquele encontro. Claro. A gente estava brincando na TV Antagonista, parece que o Lula tem a máquina do tempo, voltou atrás para perguntar para o Renato Duque. Aí o Renato Duque disse que ele deu a indicação para a destruição de provas. O Lula teve que confirmar o encontro, porque provavelmente havia provas de que ele estava ali, mas negou, obviamente, que tenha falado aquela frase do se tem, não é para ter, hein? Então, quer dizer, eles não aparecem muito, mas eles deram alguns moles, como a gente diz aqui no Rio, e apareceram em alguns momentos. E esses momentos, eles apareceram aí nas investigações. Quer dizer, normalmente ligada à obstrução de justiça, né? Quando o esquema está para explodir, eles são convocados pela chefia para falar, rasga isso aí, destrói o troço. Exatamente. É o momento em que o chefe aparece. E depois ele aparece nos pequenos favores, né? Ele aparece na reforma do apartamento da filha do Temer, na reforma do sítio, na compra do triplex, no cabeleireiro da Dilma. Eles vão aparecendo nesses pequenos favores. São dois, a gente aí está apontando dois traços em comum aí do Temer com o Lula, né? Aparecer no momento da obstrução de justiça, quando o esquema está para ser implodido, e nessas reformas de imóveis. É impressionante, né? Eles realmente usavam dinheiro para ter imóveis melhores. Eles todos fizeram isso, Dirceu, o Temer, o Lula. O Lula, apesar de reclamar muito, porque o Lula enriqueceu muito depois de sair da presidência, né? Então, há essa característica. Então, tudo que ele fez antes, toda a porcariada que ele fez, por exemplo, nesse caso do BNDES, e que rendeu 150 milhões de dólares para o PT, ele pegou uma rebarba disso. Depois disso, ele, nos últimos anos, montou um esquema dele, pessoal, como disse o Renato Duque, e como vai delatar o Renato Duque. Ali é um esquemão da Sete Brasil, um esquema bilionário, e a gente vai ter o desenvolvimento dessa história nos próximos anos. Agora, ele tá condenado, né? Deixa eu falar um pouquinho do Cristiano Zanin Martins, porque ele realmente ele é meu herói. Imagina se o Lula tivesse um advogado eficiente, a gente estaria batalhando para condená-lo. O Cristiano, o genro do réu, porque ele tem essa particularidade também, o sogro dele é réu junto com o Lula na Lava Jato, em outro processo. É o Roberto Teixeira, né? O Roberto Teixeira ele é réu no terreno do Instituto Lula e na compra da cobertura em nome do primo do Bunlai. Mas aqui, nesse caso, ele fez um favor, né? É uma cartada desesperada, como eu escrevi, porque na última hora você convoca uma coletiva para animar a tua torcida mais obtusa e mercenária, que recebeu dinheiro para te apoiar, e você joga essa cartada que é desmentida meia hora depois. Parece que não se certifica. A Federal solta uma nota dizendo que isso daí não é verdade. O apartamento era da OAS, sim, a OAS podia dar para quem ela quisesse. É um troço que mostra o desespero e a burrice, né? A burrice. Você não joga isso no dia das alegações finais, mostrando que você não tem um cacete de um argumento para rebater as acusações. No dia das alegações finais, você não se certificar de que aquele argumento não vai ser desmentido horas depois, realmente é o cúmulo. A gente, quando acabar isso tudo, pode fazer uma coletânea de episódios que o Cristiano Zanin escancarou a responsabilidade do Lula. Teve um dos episódios mais engraçados que eu acho, é quando ele começa aquele interrogatório do Moro,
e ele quer se certificar de que a Marisa Letícia não pode ser implicada. E aí, depois, o Lula, no depoimento, faz de tudo para atribuir a responsabilidade para Marisa Letícia. Quer dizer, assim, ela não pode ser, ok, então vamos colocar a culpa nela. Então, assim, as coisas aparecem, ficam escancaradas. É ridículo para quem presta atenção em todos esses detalhes. Bom, o Não, Sérgio não Moro dá presta para argumentar atenção. que ele não... O Sérgio Sérgio Moro Moro, certamente presta atenção. E quando ele com recebeu essa certeza. maçaroca na mão e confronta com a outra, você vê as alegações finais do Léo Pinheiro, que nós publicamos em primeira mão aqui, Uhum. que tem um relato que é claro, além de ser plenamente corroborado por todos os fatos que foram ou descobertos pela Lava Jato ou entregues pela própria OAS, a gente tem ali um relato que tem começo, meio e fim, que faz sentido, que tem lógica, que já foi julgado, quer dizer, toda a parte da OAS na Petrobras, o cartel, isso tudo já passou por 300 decisões do Moro. É. O fato que havia um repasse, uma cota de percentual de cada contrato para ser repassada para o PT, isso já foi julgado em primeira instância, em segunda instância, 400 vezes. É. Quando o Léo Pinheiro diz que uma parte dessa cota foi desviada para abater a compra do imóvel e mostra a planilha, quer dizer que não pode ter sido forjada, é uma planilha feita então, e sem o nome de ninguém, só com obviamente, com uma linguagem feita para ocultar os propósitos torpes dessa gente, né? E quando você mostra esse troço, Zeca Pagodinho 1, Zeca Pagodinho 2, praia, sítio, você faz o que com isso? Não tem o que fazer, você vai para a cadeia. Ele faz de tudo para parecer que a OAS reservou uma cobertura para ele, que ele não tem nada a ver com a decisão da OAS, que ele não legitimou nada, não autorizou nada. Esse é o caminho da defesa. Só que todos esses indícios aí que você está apontando mostram o contrário, né? Tem foto do Lula visitando o apartamento. Não, essa foto, ela já é de uma imoralidade, né? Eu sempre comento isso, que a simples foto de um presidente da República visitar um apartamento com um empreiteiro que tem contratos públicos com a maior estatal brasileira, e que obviamente foi apontado ali como um dos líderes do esquema de corrupção que atuava nela, já é de uma imoralidade tremenda, né? Ainda está envolvido no pagamento de propina por meio da compra do imóvel, da reforma do imóvel, é grotesco. Agora, acho importante a gente falar do risco do STF de revisar aí os acordos de delação que pode interferir nas delações do Antônio Palocci e do próprio Léo Pinheiro, que você está falando. São essas coisas que vão acontecer hoje. Hoje, às 2 da tarde. Vai... Bom, ontem a gente teve uma mostra com as decisões sobre a turma do Aécio Neves, né? A irmã Andréa Neves. Todo mundo solto, tudo bem, tornozeleira, solto, todo mundo solto, assim como o José Dirceu já havia sido solto, e o STF está em campanha. Essa campanha é coordenada, orquestrada, comandada pelo Gilmar Mendes, todo mundo sabe disso, e ele se orgulha desse papel, vai para seminários ali do João Dória e realmente se coloca como líder desse movimento para tentar asfixiar a Lava Mutirão Jato. anti-Lava Jato. Aliás, o Alexandre de Moraes votou 2 vezes pela libertação da Andréa Neves e irmã do Aécio Neves, né? Alexandre de Moraes, que era filiado ao PSDB, quer dizer, é um tucano ali de raiz. Ele chegou a dizer, quando estava sendo questionado, quando ia ser nomeado pelo Temer para o STF, que poderia alegar suspeição nos casos envolvendo tucano, mas está aí votando como a gente sempre acreditou que ele iria fazer. Né? O Luiz Fux, que tinha votado na primeira vez para manter a Andréa Neves, acabou cedendo, mas pelo menos deu aquele comentário que o autor principal ainda está solto, né? Provavelmente dando uma alfinetada ali no Aécio Neves, que ganhou mais tempo com esse adiamento do julgamento dele. Tem vários advogados aí falando na imprensa que ele provavelmente iria para a prisão domiciliar se o julgamento fosse ontem.
Mas, de qualquer forma, como a gente sabe Ele não vai também... ser preso, ele não vai ser preso. Exatamente, Isso está daí tendo toda vai aquela passar pelo movimentação. Senado. Não vai passar no Congresso, tem toda aquela movimentação, o Conselho de Ética, a maioria já é dele, tem até petista que não quer se voltar contra ele, Zé Pimentel. Então, eles estão muito articulados ali para barrar no Congresso, tanto a denúncia em relação ao Aécio quanto a do Temer. O PSDB, por isso mesmo, continua no governo. E a gente tem essas informações de bastidores que vão pingando na imprensa de que o Aécio está falando com os outros tucanos, que sabe de outros podres ali da história deles, para não abandonar ele, não. Quer dizer, tem ali uma aparente ameaça velada também circulando. Esse é o clima no Brasil. Obviamente, o grave disso, eu estou um pouco me lixando para a Andréa Neves, eu nunca liguei para ela para recitar poesia, mas eu tô um pouco me lixando para ela. É a mensagem que está sendo enviada. Exato. E se articula uma maneira de barrar essas investigações e de tentar normalizar o sistema político que não tem conserto. Essa é a questão. A questão é, não tem conserto. Não dá para falar, vamos aprovar a reforma trabalhista com esse sistema podre, apodrecido. Não dá. A reforma previdenciária nem falemos, nem dá para cogitar isso daí. A reforma trabalhista, sim, vai ser aprovada, mas com o Temer, com o Rodrigo Maia, seria aprovada de qualquer maneira, com um monte de concessões. Claro. Como nós sabemos, a gente falou sobre o imposto sindical, mas tem um monte de concessões aí que vão ser feitas para que esse... Em função também da barganha, né? Para que o pessoal ajude o Aécio a se salvar, tudo entra na barganha ali dos parlamentares. Exatamente. Envolvendo aí as denúncias também. Quer dizer, enquanto isso, se faz essa chantagem porca, dizendo para o país, ou vocês deixam a corrupção correr livre, solta, ou o país vai à breca, o país vai quebra, vai à bancarrota. Essa é a chantagem. Que as duas coisas, quer dizer, só o Temer, o chefe da Orcrim da Câmara, pode consertar o país, porque esse país não tem conserto. Então, vocês dependem dele para poder, e da articulação dele, da capacidade dele de envolver outros parlamentares, só ele pode salvar o país. Agora, é uma chantagem. É uma chantagem imensa. Eu até brinquei outro dia no Twitter que se eu encontrasse a senhora Estabilidade na rua, eu prendo, porque tantos crimes feitos em nome dela, não é possível que ela não saiba de nada. Essa daí tá Tudo é em nome da estabilidade. Senhora Estabilidade, eu tenho um bom advogado para a senhora. Chama Cristiano Zanin Martins. Pois é, parece o Lula, pô. Tudo é feito em nome dele, autorizado em nome dele. Pô, não sabe de nada. É brincadeira. Mas o Lula, a salvação do Lula, ele está aí muito encalacrado com vários processos, 5. Só pode acontecer no STF, né? Não sei se tem outra maneira, porque o Moro vai condená-lo. A gente sempre fica um certo receio em relação ao triplex, porque o Lula não chegou a usar, e o Moro absolveu a Cláudia Cruz, absolveu a Adriana Anselmo por falta de provas suficientes. Eu até brinquei, aquele negócio que parece uma barra de download que trava nos 95% e faltou aqueles 5% para considerar provas suficientes. Então, eu fico com medo de que o Moro ache que, no caso do triplex, chegou a 99%, mas faltou alguma coisa. Mas é só que é um receio de 1%. O Cristiano o quê? O Cristiano Zanin resolveu essa dúvida. Resolveu esse problema. O Cristiano Zanin sabe que ele não tem a menor chance de vencer isso, base Mas no caso do sítio, assim, é só se um milagre, uma reviravolta absolutamente inesperada. O Lula está... Não, mas eu acho que o triplex é idêntico. O triplex é igualzinho. O triplex tem tudo. O triplex tem tudo. Tem do começo ao fim. Você tem a narrativa inteira. O presente foi dado. O presente foi descontado da propina. Não há o que... Não há o que dizer. Inclusive, para efeito da lei, não importa se o corruptor obteve alguma coisa em troca. O mero oferecimento e aceitação da propina já constituem um crime, né? Então, não há o que dizer. Eles sempre falam em promessa de vantagens indevidas, quer dizer, não necessariamente as vantagens foram... Nesse caso foram porque você tem dadas em troca. provas da OAS. Então,
Ele pode não ter usufruído do apartamento, mas ele contava com esse apartamento, ele fez reformar o apartamento de acordo com o gosto dele, com as necessidades dele, e ele estava gastando pela conta desse caixa geral de propinas, né? E só voltar mais um detalhe, que é aquilo que a gente já falou na última reunião de pauta, é que ainda não é conclusivo, e você acredita que sim, sempre com esse otimismo de que o Lula vai ser pego, de que o Lula vai escapar da delação do Joesley no sentido da conta de 150 milhões de dólares para o Lula e para a Dilma, administrada pelo Guido Mantega. Porque as pessoas acham que o Joesley não entregou nada, mas ele entregou isso, e isso pode chegar ao Lula também. É óbvio que a gente... Não há a menor dúvida de que ele foi o mandante desse esquema criminoso. Eu não tenho a menor dúvida. E de que ele vai ser denunciado no quadrilhão também pelo fato de ser mandante desse mega esquema do BNDES. Não tenho a menor dúvida. E que a Bullish vai atrás dele. Lula está ferrado nesse caso. A Dilma Rousseff está ferrada nesse caso. 150 milhões de dólares foram gastos na campanha da Dilma Rousseff, de dinheiro roubado durante a presidência do Lula e durante o primeiro mandato da Dilma. Então, eles acumularam 150 milhões de dólares em propinas, 1% sobre o valor de todo o empréstimo, todo o financiamento concedido pelo BNDES à JBS. Então, isso daí vai estourar, vai explodir se vamos ver hoje à tarde, se a coisa não for completamente melada. Se o STF não atrapalhar. O Diego já deve estar lá enchendo a paciência do Luiz. As pessoas ficam muito ansiosas, mas é bom entender que para pegar o mandante é preciso reunir uma série de indícios, uma série de provas que às vezes vêm por meios indiretos e demora realmente um pouco. Isso aconteceu lá no caso do Mensalão, sempre lembro aquele discurso do Roberto Gurgel dizendo que a participação do mandante nunca é ostensiva, ele tem os operadores para fazer isso, claro. Mas aí você tem uma série de relatos, de indícios que apontam para o mandante no centro da história. E a gente lembra também do PowerPoint ali do Delanol. Mas era a mesma coisa no Mensalão, o Roberto Gurgel dizendo que tinha todos os relatos das testemunhas dizendo que ligaram para o José Dirceu para ele autorizar a compra de parlamentares, ele sempre homologava todas as decisões tomadas nesse sentido, e é a mesma coisa agora. Vai demorar um pouco, as pessoas ficam querendo assim uma prova já direta, já cabal, que leve a polícia para a porta do Lula, mas havia. O Lula teria sido preso, se não por obstrução de justiça, se não tivesse ocorrido esse golpe da nomeação da Casa Civil, que ocorreu 10 dias antes, aliás, da reunião com Eduardo Cunha e Joesley Batista. Então, ele estava na cadeia, o Lula teria sido preso. Naquele momento, ele teria sido preso. A Lava Jato tinha as provas de que ele estava obstruindo justiça. Não deu certo porque inventaram um outro caminho, contando com toda a máquina do Estado, presidente da República. Eles serão denunciados por causa disso, mas evitou-se a prisão naquele momento. A gente tem que continuar denunciando isso tudo, porque o fato de demorar para pegar os mandantes sempre causa o receio de que outras manobras, novas manobras, serão feitas para que ele não vá preso. É isso que a gente está assistindo. Diária. Então, é uma batalha diária, é um momento de tensão, de ansiedade, mas de participação também da sociedade. Eu estou aqui roendo os dentes para saber o que vai decidir o STF hoje à tarde. É bem importantíssimo, não é um fato menor. Mas é isso aí, batalha diária, todo dia vai ter. Já vai ter a condenação do Lula também. Espero que até o fim da semana que vem, a gente já tenha essa primeira condenação dele. Em relação ao caso do Triplex, que pode sair a qualquer momento. Exatamente. É isso aí, vamos com tudo. Abração, Felipe. Diogo, abração, obrigado. Tchau, tchau.